Boa noite, gente! Hoje nós teremos com a gente aqui, falando no nosso Instagram, Juan Nossi, um pastor jovem que trabalha com a comunicação da igreja, que trabalha falando, se comunicando, é um profissional da voz e daqui a pouquinho a gente vai chamar o Juan aqui para falar com a gente a importância de se comunicar dentro da igreja, comunicar, usar a sua voz para falar às nações, para falar de Jesus, para também se comunicar enquanto pessoa. Então nós vamos conversar com o Juan, vou convidar ele aqui para já entrar e bater um papo. Bem-vindo, Neto, que está aí assistindo, Eliel, Bruna, e a gente já está aqui enviando o convite para o Juan. Tudo Ei, bem? Boa tudo noite. bom? Boa noite, tudo jóia, Juan? Tudo jóia. E você, como é que está? Graças a Deus, Que tudo bom ter esse bem. tempo com você, viu? Muito obrigado pelo convite. Me senti muito honrado de participar desse tempo aqui especial. Amo muito Amém. você, sua família. E vai ser um Eu que tempo muito agradeço. especial. Olha aí, gente, vocês já estão vendo como é que vai ser o nível dessa live hoje? Né? Ter o seu pastor falando isso para você já é uma honra. Então, Juan, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Né? Todo o processo de ter você como um pastor traz muita alegria ao nosso coração, de saber que cada dia a gente vai buscar mais a presença de Deus e que você foi escolhido para nos Amém. guiar, nos pastorear e amar a igreja. Que Amém. maravilha. Juan, fala um pouquinho sobre você, o pessoal conhecer, o pessoal está entrando aí ainda. Tá bom. O pessoal que está entrando aí, tem um aviãozinho aí embaixo. Se vocês quiserem, envie para as pessoas que você gosta. Vai ser um papo bem legal aqui sobre Deus, sobre o que Deus está fazendo. Então, envia para algumas pessoas que você conhece, para que elas também possam ter acesso a tudo isso, tá Sim. bom? Bom, meu nome é Juan. Eu nasci aqui em Belo Horizonte e fui criado aqui durante muitos anos. E mais ou menos ali na minha juventude, eu fui estudar em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, comecei a estudar teologia, né? E aí logo fui parar em Vinhedo, a igreja que eu fiquei como pastor por 8, 9 anos, mais ou menos. E depois de tudo isso, voltei para BH. Mas o interessante nessa história toda, Paty, é que durante o meu período de formação, eu fiz gestão de negócios, fiz outros cursos, eu Uhum. tinha outras expectativas, né? Durante muito tempo eu relutei, eu não queria ser pastor, eu relutei muito contra esse chamado, né? E fiz outras formações, e quando Deus me chamou, eu pensei, cara, que perda de tempo, né? Perdi meu tempo, e na verdade hoje eu entendo que não. Muito do que eu uso hoje no ministério e no dia a dia foram coisas que eu aprendi no meu período de formação. E aí, quando eu vou para São Paulo, os 3 primeiros anos foram um período bem difícil, sabe? Muita luta, não conhecia ninguém em São Paulo, período de muita aprovação. Depois voltei noivo, casei, aquela foi comigo para São Paulo. E aí as coisas começaram a melhorar na vida da gente a partir do momento que a gente chegou em Vinhedo, na Iba Viva, e ali a gente começou a ter um tempo de mais alegria, de mais paz. E eu, nesse período todo, peraí só um minutinho, nesse período todo, eu nunca pensei que voltaria para BH. Uhum. Isso nunca passou pela nossa cabeça, né? A gente estava bem, a nossa vida estava sendo construída em São Paulo e a gente nunca pensou que voltaríamos para Belo Horizonte. E de repente Deus aparece, ele abre essa porta. E era uma porta, assim, inicialmente impossível de acontecer. Era quase impossível. Não tinha muito a ver com o que Deus estava fazendo com a gente, falando conosco lá. E Deus foi conduzindo todo esse processo e nós estamos hoje em Belo Horizonte. O início também não foi fácil, né? Esse processo de Não, com adaptação certeza. foi um processo difícil também, mas hoje a gente está muito feliz, muito Que realizado com o que bom. Deus está fazendo, sabe? E a cada dia ele tem feito milagres mesmo, viu, Paty? Ele tem aberto o Sim, mar pra gente, ele tem feito milagres e a gente está muito feliz de estar aqui em BH. A PIB hoje virou uma família pra gente, literalmente ali. São irmãos, são irmãos mesmo que moram dentro do nosso coração, que a gente carrega com muito carinho. Tem algumas pessoas entrando aqui lá de Vinhedo, a Rosânia, o Rogério Quadra, pastor em São Paulo também. Sejam bem-vindos, viu?
Saudade de Bem-vindos, vocês. pessoal. O Vai ser uma Emanuel lá honra. de Vinhedo, que legal. Deus abençoe. A Ju tá aqui também. Pessoal, prazer ter Maravilha. vocês aqui, viu? Muito bom. Ô, Juan, esse mês inteiro eu estou promovendo aqui na clínica, né? A clínica virtual, o mês da voz. Dia 16 de abril foi o Dia Mundial da Voz. E a gente sabe o quanto que a voz ela é importante na comunicação. Seja ela para um cantor, para um artista, e é tão importante para um professor, igual nós falamos ontem numa live, né? Nós tivemos muitas visualizações na live do professor, e a gente não pode esquecer da igreja, né? Dos pastores, dos padres, das pessoas que utilizam a voz para falar para a comunidade. Então, a voz ela, tem uma relevância muito importante, que é por meio da sua voz, da forma com que você se comunica, como você se comunica, né? Então, a face, os gestos, como você fala, até mesmo como você se prepara para falar num público, né? Uhum, Num espaço público, é super importante para que você obtenha sucesso, para que você mantenha aquelas pessoas interligadas aqui até o céu, né? uhum, uhum. Eu acho que é o melhor tipo de comunicação que nos leva até Deus. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre voz primeiro, e depois eu quero fazer um comentário de um post seu que eu li e me chamou muita atenção. Assim, meu coração chegou até a doer na hora que eu vi uma foto com a sua postagem, né? A gente enche os olhos de lágrimas de ver a situação hoje que o mundo está vivendo com a Covid e como que as pessoas da igreja, de uma forma geral, têm sofrido de não poder estar junto, né? Quem participa de uma igreja, seja ela qual for, sabe o quanto é bom a gente estar junto com as pessoas, abraçar as pessoas, rever os nossos amigos no final de semana, numa celebração do meio de semana. E a igreja está precisando se reinventar É nesse momento. verdade. E o seu post me chamou muita atenção. Eu falei, gente, eu preciso conversar com o Juan, porque é saber como você se sente, como que a sua voz funciona no meio de tudo isso. Então, eu sempre faço um quiz ou um quiz no final das lives e eu queria fazer esse quiz antes Tá, com você hoje. tá bom. Tá? São palavras que você pode responder em pequenas frases ou palavras, para a Tá. gente começar a esquentar a nossa conversa. Então, Juan, a voz para você, tá? Ela é completa para mim. Ela é o meio em que Deus traduz aquilo que Ele está fazendo na minha vida para as pessoas que estão perto de mim. Uhum. A voz faz, Ela faz com que as pessoas se conectem com Deus. a voz traz, Traz paz, traz alegria, traz leveza, traz esperança num tempo como esse. a voz muda, A voz muda a atmosfera, muda situações, a voz muda pessoas, a voz muda muita coisa. a voz ela é poder para Para transformação, e ela tem poder para impactar, para chamar atenção, para atrair. olha, gente, sensacional. Agora, para você, três perguntas do que é, faz e traz, referente à igreja. A igreja para você é A ou o igreja, para mim, evangelho, né? ela é como. Sabe quando você. Eu não sei se você já trabalhou, eu nunca trabalhei, mas eu conheço muitas pessoas que já trabalharam na roça, né? E na roça as Uhum. pessoas acordam muito cedo para trabalhar por causa do sol. Elas trabalham até umas 9h30, 10 horas, e quando dá esse horário elas vão para um lugar que a gente chama de rancho. No rancho tem Aham. uma sombra, tem água, tem comida e tem um lugar para ela descansar. Para mim, a igreja é como um rancho no meio da cidade. É um lugar onde as Nossa, pessoas elas chegam cansadas e elas saem de lá renovadas para continuar manifestando o reino de Deus na cidade. uau! Ó, fiquei até sem fôlego agora. E a igreja, ela faz? A igreja, a Bíblia diz que ela é luz do mundo e ela é sal da terra, né? Ela faz toda a diferença na cidade. Então, a igreja, ela é o que gera o movimento da cidade. Ela faz um movimento. E a igreja, ela traz, Ela traz esperança. Ela traz traz esperança. esperança. E é disso que a gente está precisando nos últimos Isso, tempos, é né? verdade. A gente tem visto, né, Juan, muitas igrejas.
na Itália, em outros locais, que têm sido, ao invés de ter os seus membros ali sentados no banco, abriram as portas para colocar caixões, né? E muitas pessoas têm estado sem esperança por causa disso. Qual que é a sua visão disso? Como que a gente pode trabalhar isso na mentalidade? Porque acredito eu ser um sofrimento muito grande. Como usar a sua voz para falar às pessoas no meio de um ambiente tão triste, É. né? Se caso isso acontecesse aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil, qual seria, né, a postura sua enquanto pastor? Que mensagem de esperança você poderia trazer às pessoas por meio da sua voz? Olha, Paty, a morte ela é tão difícil pra gente porque a gente não foi feito para morrer. Essa é a grande questão. Deus nos Uhum. fez para experimentarmos de uma vida abundante e livre e a partir do momento da criação eterna. O que trouxe a morte para a humanidade foi o pecado. O pecado é o salário da morte. Então a morte ela é muito difícil para a gente justamente porque não faz parte da nossa natureza, né? No Éden, antes da queda, não tinha médico, não tinha mecânico, não tinha assistência técnica, tudo dava certo, né? Ninguém adoecia, as pessoas iriam viver para sempre, mas o pecado mudou essa história e por causa disso a morte é tão difícil. Então, sim, qual é o meu papel? Qual é o papel da igreja? É falar para as pessoas que tudo estava perdido, mas por causa de Jesus Cristo há esperança, porque antes de Cristo a morte era o nosso fim. A morte era o ponto final, mas Jesus Cristo ele ressignificou a morte. E por causa de Jesus Cristo, a morte já não é mais o fim, ela é a passagem para uma nova vida, né? E é isso que a gente acabou de comemorar na Páscoa. Páscoa em hebraico significa passagem, a passagem da morte para a vida. Então, a minha função na cidade nesse momento, a função da igreja, é justamente comunicar isso. Olha, na vida ou na morte, por causa de Cristo há esperança. A gente não está perdido. A gente tem um Deus. E esse Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele deu a vida e ele tira a vida. Nada foge do controle dele. Então, é levar a esperança. Esperança, muito bom. E a voz, ela é tão importante por isso, né? Você já perdeu sua voz alguma vez, Juan? Muitas vezes, muitas vezes. Eu me lembro lá em São Paulo, Pati, de pregar. Eu tinha que pregar de manhã, depois eu tinha que dar um treinamento no final da manhã. À tarde eu ia participar de uma conferência e à noite eu ia fazer um casamento. E aí o que que Nossa. aconteceu? Eu acordei sem voz. Eu acordei sem voz. E eu liguei para o meu médico lá na igreja, tem ainda o médico, o nome dele é Rodrigo Luz. Eu brinco que ele é como se Uhum. fosse o Dr. House, assim. Ele vai a fundo, ele é investigativo e ele não sossega enquanto não resolver o problema. Aham. E eu fui pra clínica dele lá e fiquei com ele um tempo e ele fez algumas coisas lá, sabe? Ele é meio alternativo, assim. Hoje em dia ele tá numa agora de tirar o sangue, pôr o sangue de volta, enfim, tem umas coisas que a gente não consegue explicar, mas que ele explica bem. Mas ele é desse Aham. tipo. E eu fui correndo pra lá e naquele dia ele me salvou. Eu não sei o que ele fez, eu não sei como, mas ele fez a minha voz voltar e eu consegui fazer casamento, pregar, consegui fazer tudo. Mas a minha voz, eu perdi a voz de maneira muito natural. Eu não sei se tem a ver com alguma coisa do emocional, mas Sim, sempre que tinha muito. algum. 90% Olha aí, emocional. olha aí. E sempre que tinha um grande problema, uma grande crise, uma grande questão que eu estava envolvido e precisava resolver, eu percebia que aquilo afetava muito a minha voz, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, no início, tanto você quanto a Amanda me socorreram. Oi, travou, Travou para você? Voltou? travou. Vol- Peraí. Voltou, voltou. Voltou? E eu não sei se é a questão do clima de Belo Horizonte também, que tem a ver, mas graças a Deus, aqui a minha voz não tem acabado mais tanto quanto acabava em São Paulo. Não sei se tem a ver também com clima, com temperatura, mas aqui diminuiu um Aham. pouco essas crises aí. Ó, depois eu tenho que bater um papo com esse médico aí, que ele não era nem fonoaudiólogo, estava Olha, ressuscitando a sua voz. esse médico é muito bom. Até hoje eu ainda ligo para ele, às vezes, doutor Rodrigo, me ajuda aqui. Muito bom ele. Depois eu vou te passar o contato. Ótimo. Porque ter voz
é ter o poder de se comunicar, né? Muitas vezes não é só a voz que a gente, não é só por meio da voz que a gente se comunica, né? Hoje a gente tem Libras, tem outras formas de comunicação, tem o Braille, que é uma outra forma de comunicação, mas a nossa voz ela é presença, né? E ser presente no meio evangélico, principalmente, é super importante que você pode também levar as pessoas até Deus, influenciar ela por meio da sua voz, por meio da sua palavra, daquilo que Deus revela ao seu coração. Então, eu Uhum. queria saber como que é a preparação de uma pregação, de uma Né? ministração ou de um casamento, porque você é um profissional da voz. Ontem eu estava falando para professores e hoje eu estou falando para uma outra categoria que são as pessoas que trabalham na igreja. Então, como que é essa relação? Existe uma preparação por trás disso, né? Eu te conheço um pouquinho, sei que você se esmera muito em falar bem para as pessoas. Você é um comunicador nato. Uhum. Como que é essa preparação sua hoje para fazer uma pregação ou um casamento? É. É interessante porque muitas pessoas pensam que a gente sobe ali na hora, né? Pega a Bíblia, abre e começa a pregar ali, né? A pregação ela é Uhum. como se fosse uma gestação. Então no domingo é o parto. E aí dá aquela sensação gostosa de alívio, né? Eu gerei um filho, mas na segunda-feira eu começo a gerar um outro filho. Então a mensagem, a pregação, ela já começa na segunda-feira a ser preparada. Em São Paulo, como pastor auxiliar, eu dedicava mais ou menos umas 50 horas da minha semana para preparar a pregação. Aqui em Belo Horizonte, como o pastor sênior e com muitas outras responsabilidades, acaba que eu não consigo mais dedicar tanto tempo. Mas, em média, eu tenho conseguido dedicar 30, 40 horas semanais para produzir, para pensar nessa mensagem, para escrever essa mensagem. É como se eu preparasse um TCC toda semana para apresentar, né? Ele Jesus precisa, amado. precisa ter início, meio e fim. Eu preciso checar isso no hebraico, no aramaico, no grego. Eu preciso dar uma olhada no contexto histórico daquela época. Então, sim, é um trabalho de pesquisa mesmo, né? E a gente está falando de uma língua que não é comum, não é uma língua normal, natural dos nossos dias. Então, é um trabalho de pesquisa. Então, hoje, assim, a média de tempo é de 30 a 40 horas que eu dedico para fazer uma pregação de domingo. E a preparação não é só no conteúdo, né? Então, eu também me Uhum. cuido muito ao longo da semana. O pessoal brinca que eu sou hipocondríaco, que fala quando você é muito atenado em relação às doenças e se cuida muito. Eu não sei se é essa palavra, Aham. né? Mas eu não fico tomando vento, não fico tomando friagem, eu não tomo chuva, hipótese nenhuma. Cuido Igual o bem gato, né? Tem medo de água. cuido bem o máximo que eu posso da minha saúde, Aham. tenho uma alimentação muito regrada, muito disciplinada, porque é como se eu não pudesse adoecer. Porque eu sei que adoecer, perder a voz, vai afetar diretamente a entrega no domingo, a entrega nos cultos, né? Então eu não deixo com que isso aconteça de maneira permissiva. Se tiver que acontecer, vai acontecer porque eu não consegui controlar, mas o que eu posso fazer, eu faço, né? E no domingo, antes de pregar, eu faço exercícios, né? Alguns exercícios, faço alguns alongamentos, evito alguns tipos de alimento. Eu não sei se algumas coisas são mitos, se não Muito são, bom. né? Tem muita coisa que é É. mito. Eu não sei se é verdade, se não é, mas eu tento fazer alguns alongamentos, alguns exercícios, porque são uma hora falando, né? Algumas pesquisas falam que uma hora falando equivale a 8 horas de trabalho braçal. Então, o Sim, esgotamento depois disso é muito grande. Então, eu não posso sim. acordar e começar a falar. Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que me preparar, alongar para chegar ali e ter uma entrega maior. E como que é esse alongamento aí que você faz? Eu não sei se Mostra tá, pra gente. eu não sei se tá certo, mas eu aprendi Ah, um exercício que é ah, um canudo que eu fico fazendo um som na água, tipo uma aham, vibração na água. aham. Tem um Vamos ver outro esse aqui que assim, ó. é tipo Um isso, só assim. que assim, eu não tenho um canudo tão bom assim, né? Então o meu canudo é aqueles canudos de lanchonete, né? Aham. Ah, não, nós vamos providenciar um desse. Que isso? Tem um também que parece que limpa, que você fica.
e ele vai limpando. Eu não sei se limpa Aham. mesmo, mas me disseram que limpa e eu faço, né? Mas você não tem a sensação de que tem essa melhora? Tenho demais. Você Eu não faz sei se é então. É a sensação psicológico, sua. tem muita coisa que é psicológico, né? Mas eu não Não. sei se é ou não. Juan, não é psicológico, isso é ciência. Não é, Legal. né, algumas pessoas acham que soprar um canudo desse, você pode sair comprando e fazendo assim. Hoje você tem uma orientação fonoaudiológica, né? Hoje a Aham. Amanda cuida da sua voz, a Amanda é Sim. minha parceira na clínica, ela é fantástica. Então você está sendo orientado. Então é super legal isso. Você vê o resultado na sua voz quando você vai fazer uma Patrícia, apresentação. tem um exercício que eu faço que muita gente dá risada. Quem tá perto de mim, às vezes eu tenho que entrar logo para falar, né? Então, às Aham. vezes eu não tô recluso para fazer o exercício, eu tenho que fazer na frente de todo mundo, né? Aí eu fico assim, ó, 3 pratos de Sim. trigo para 3 tigres tristes, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E eu, é A Keila até impressionante. escreveu, olha aí. Escreveu aqui? Já apareceu Escreveu. aqui, ó. É, Aham. é interessante porque quando eu não faço, Patrícia, eu gaguejo, eu embolo nas Olha só. palavras, a dicção não é tão boa na hora da pregação. Agora, quando eu faço, eu tenho uma sensação de que as palavras fluem, sabe? Muito Sim. melhor. Você trabalha a sua articulação, né, a É. movimentação da sua boca para falar. E é um trava-língua, ele é super importante. Ó, entrou aqui a Mariana Santiago, uma amiga minha, que ela trabalha com gagueira, sabe, Juan? Aí, Mari, o Juan tá falando que quando ele não faz exercício articulatório, faz aí para ela ver de novo, Três Juan. pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olha, Mari, quando ele não faz isso, ele gagueja, tá? Depois na hora da pregação. Então, se você depois aí responde para a gente o que que isso pode acarretar aí nesse momento gagueira do Né? Juan. Tem uns lugares que eu vou pregar que é filmado e às vezes eu tô ali no cantinho e tô fazendo uns exercícios também faciais e depois o Aham. pessoal vem e me mostra, falou assim, pastor, imagina se eu coloco isso aqui online ou se eu publico isso aqui. E eu tô fazendo aqueles alongamentos de pôr a língua para fora, faz bico e não sei o que. Isso, Tá com vergonha de fazer aqui, gente. tô morrendo tô com vergonha mesmo. Mas assim, eu entendo o quão importante isso é. Inclusive, assim, até no meu seguro de vida, a gente aborda a questão da voz, porque eu entendo que sem a voz é quase 90% do que eu faço, né? Então a Uhum. voz ela é muito importante. Muito bom. Você está de parabéns de fazer esses exercícios, né? Como profissional da voz, isso é a necessidade para que você fale bem, para que você consiga produzir bom som. Mesmo que você utilize o microfone hoje para você falar, não adianta. Se você perder a sua voz, o microfone não vai resolver o seu problema. Né? Né? Às Mas vezes eu pode tenho duas acontecer. grandes profissionais do meu lado, né? Que é você É, e a Amanda também. Então, olha, com pessoal, certeza. depois vocês podem entrar tanto no meu canal pessoal, que é Rua Nosso, quanto no canal da PIBBH. E Aham. se vocês perceberem alguma mensagem em que eu tiver com a voz rouca ou que eu estiver com dificuldade de dicção, vocês podem chamar a atenção tanto da Patrícia Pode quanto da chamar, Amanda, porque elas gente. estão me abandonando e estão me deixando de lado, tá bom? Não, gente, não tem, viu? Por isso que ele está pedindo para vocês entrarem lá, que ele se cuida de verdade. E você, durante essa preparação aí de 40, 30 horas, né, preparando uma mensagem, você tem costume de ficar falando a mensagem também ou Faço, você só faço. escreve? Como que você Não, treina? Como que funciona? faço, faço. Eu escrevo a mensagem toda, né? Alguns anos atrás, na casa de um pastor, muito querido, o nome dele é Hernandes Dias Lopes, eu não sei quantos conhecem, é um homem muito reconhecido hoje, pelo que ele escreve, pelo que ele fala. Ele morava, em Moema, não sei se ainda mora, eu estava com ele lá, e ele me falou assim, Juan, escreve as suas mensagens, por completo, porque o Brasil precisa de escritores, e a gente tem pouco escritor no Brasil. E o Hernandes hoje ele tem mais de 110 livros publicados. E 95% desses livros são reflexos das suas mensagens, né? Então, a partir desse momento, tem uns 5 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais, que eu passei a escrever a mensagem por completo. E depois que eu escrevo, então eu treino ela em voz alta, porque eu vou me ouvindo e eu vou conseguindo compreender
se tem uma linha de raciocínio, se tem início, meio e fim, se aquilo que eu escrevi tá claro. Então, a primeira leitura em voz alta que eu faço é para tentar identificar isso, né? Fazer aquele pente fino, aqueles ajustes, aquelas Uhum. ligações entre uma afirmação e outra, entre um conceito e Sim, outro, né? Mas depois eu treino para que na hora eu tenha liberdade, para que na hora eu não fique preso ao meu esboço. Então eu treino para que eu fique livre na hora e eu possa falar com liberdade. E eu sei que, por exemplo, o Billy Graham, ele treinava para as árvores, ele treinava para os cachorros, né? Todo grande sim. comunicador, ele não sobe, e do nada ele começa a falar. Muitas pesquisas mostram que para você ficar bom em alguma coisa, você tem que ter uma prática de 10 mil horas. Então, é muita prática para que a gente se torne de fato um bom comunicador. Exatamente isso. Essa semana também, Juan, eu estava fazendo uma live com uma cantora de ópera e ela estava explicando como as pessoas enxergam, né, um cantor, um músico de ópera. Chega lá, senta para assistir uma ópera e parece assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas eles não fazem ideia de como é uma preparação, né? O quanto você tem que se dedicar, o quanto você tem que estudar. Eu trabalho muito com cantores, então eu sempre falo, não adianta nada você chegar, querer pegar o seu instrumento, o microfone, sair cantando sem ter uma preparação vocal, cantar 5, 10 horas, né, numa apresentação ou até mesmo nas celebrações na igreja, Uhum, existe a necessidade de uma preparação e é isso que você faz como comunicador, como um bom, né, uma oratória. Fazer esses exercícios que você faz de articulação são exercícios preparatórios para que você possa se comunicar melhor. Com certeza a voz sai mais fácil, sai mais clara, sai mais limpa, e o quanto isso é eficaz dentro de uma excelente comunicação. uhum. Então, eu admiro muito você por isso. Assim, você tem o, né, o poder de emocionar a gente por meio da sua voz. Dentro disso tudo que a gente está falando, tem a questão da ênfase, né, que você utiliza, as pausas comunicativas. Quando você quer emocionar, você pode usar uma linha mais grave da sua voz para falar. Quando você quer entusiasmar as pessoas, você usa uma linha mais aguda, mais melódica. Então, a nossa voz ela é importante para É uma todo o arte, processo né? comunicativo. É uma arte. Por isso que eu amo voz. Voz é arte purinha. Tem E muita me coisa que conta. você está falando aí que eu não sei fazer. Depois você poderia me ensinar. Eu não sei fazer, não. Mas usar Não, melhor a vamos. voz, né? Usar melhor essas Sim, técnicas. Eu li recentemente sim, um livro que fala sobre a questão da velocidade. Existe uma sim, velocidade ideal para que você gere segurança naqueles que estão te ouvindo. Então, tudo isso exatamente. nos mostra o quão complexo é a arte de falar, né? E o Sim. quanto a gente Imagina só precisa se eu estudar. começasse a falar com você desse jeito assim o tempo todo numa live. Imagina como que as pessoas enxergariam uma pessoa falando com velocidade rápida. É verdade. E aí você entra no ar de reserva e continua falando, continua articulando, e as pessoas não querem entender mais o que você está falando. É É chato, cansativo, né? né? Então também não dá para falar assim para as É. pessoas. Então existe sim uma proporção de quantidade, de velocidade para emocionar, para deixar feliz. E tudo isso vai junto o corpo, né? Não vai só Uhum. a voz, vai o nosso sentimento junto. Ô, Juan, quais são as estratégias de comunicação que você utiliza hoje na igreja, seja ela para você fazer uma gravação agora nesse período de Covid? Quais são as estratégias que você tem usado Para de conseguir me comunicação? comunicar, Sim, bom, Paty, eu percebo que essa pandemia ela tem funcionado como um acelerador de futuro. Ela tem antecipado mudanças que já estavam ocorrendo, que seriam uhum, efetivadas daqui a alguns anos, mas que já viraram realidade. Então, o meu filho de 3 anos, o Natan, ele já tem aula online. Ele já está lá com o uhum, iPad e conversando com a professora dele, com os coleguinhas de sala. Então, essa pandemia funcionou como um acelerador de futuro e ela trouxe para a gente uma realidade inerente, a internet. E o sim, interessante é que virtual não é o oposto de real.
Virtual é o oposto de presencial. Não é porque a gente está na internet que não é real. Não é porque a gente está falando por uma live, através de uma live, que não é real. Não é porque a gente está ministrando a palavra de Deus através de uma televisão, através de uma rádio, que não é real. Pelo contrário, é muito real. Porque Deus está onde o povo está, né? Deus, ele não mora em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no meio do seu povo. Então a gente tem utilizado muito das ferramentas que Deus tem nos dado, né? E muitos criticam, né? Falam assim, poxa vida, mas fazer isso online, a igreja não deveria fazer isso e aquilo online, fazer aconselhamento online, onde já se viu, pregação. Mas para pensar. Paulo, naquele tempo, ele fez quase tudo à distância, por cartas. Ele estabeleceu Legal. liderança, ele tirou liderança, ele libertou Onésimo da escravidão e ele pediu Filemon para receber Onésimo como um irmão. Paulo fez tantas coisas, ele ensinou a igreja, ele pregou por cartas, ele escreveu teologia por cartas, né? Ele doutrinou, ele discipulou por cartas. Se Paulo tivesse presente hoje, você acha mesmo que ele não estaria fazendo tudo pela internet? O alcance seria muito maior. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um culto online. Eu encerrei o culto online e já entrei aqui nessa live. E eu tava te Presencialmente, ligando, né? Juan, cadê presencialmente, você? esse culto na nossa igreja é um culto de oração ao longo da semana. Paty, presencialmente a gente tem 25 pessoas no culto de oração. Sabe quantas pessoas a gente está alcançando nesse culto de oração? 250 Que pessoas. bênção, olha que Então a maravilha. internet está nos levando a lugares que presencialmente, fisicamente, a gente não conseguiria chegar. A nossa igreja é Sim, uma igreja de centro, para quem não conhece, bem no hipercentro, no Marco Zero da cidade. E os nossos membros, eles não vêm só do centro, eles vêm dos bairros, né? E muitas sim. pessoas não conseguem vir durante a semana por complicações de trânsito, tempo, estacionamento, enfim, uma infinidade de coisas. Tem uma senhora, Paty, a Alzira da nossa igreja, ela falou assim, nossa, ainda bem que tá online, porque eu sempre quis ir no culto de oração, nunca consegui e agora eu tô podendo participar. Então a gente está usando o WhatsApp para fazer atendimento, a gente está usando as Muito bom. videoconferências para fazer aconselhamento, a gente está usando o aplicativo da igreja para fazer pedidos de oração, a gente está usando as lives. A nossa igreja está gravando lives todos os dias, Sim, tô acompanhando. disponibilizando conteúdo de Uhum. relevância para as pessoas, né? Gerando relevância na vida das pessoas, auxiliando. As nossas pregações de domingo, a gente tem preparado culto kids, teens, Uhum. jovens e adultos. O último sábado, a gente chegou na igreja, se eu não me engano, 8 horas da manhã. Nós saímos da igreja no domingo, 5 horas da manhã, gravando todos os cultos, né? Então, a gente está usando e abusando das ferramentas que Deus nos deu e a gente está usando muito a internet. Inclusive o Pedro, a gente coloca ele todo domingo assistindo, né? A tia Jéssica lá falando pra gente. E aí, quando começou a celebração esse domingo passado, ele chorou bastante. Por quê? Porque o Rodrigo estava Ah, tocando, né? Contrabaixo lá no louvor, na hora da celebração, e ele gosta muito do Rodrigo. Então ele ficava apontando o dedinho. Aí, de repente, acabou a música, ele canta, virou, acabou a música, e quem apareceu? Você. E ele nossa! chorava e apontava o dedo, tipo Oh, assim, meu cadê o Rodrigo, né? Deus! A Olha gente só. teve que tirar e colocar música para ele escutar. Então hoje eu até liguei para o Rodrigo para ele poder não Para ele ficar saber assim, né? disso, né? Eu falei, filho, é o Juan. E ele chorava, apontava o Que dedo. É o bonitinho. Tão Samuel e pequenininho o Rodrigo. e já tá se Sim, conectando, né? Já tá se e ele identificando com a ama. música, né? E ele já sabe da tia Jéssica. Quando ele escuta a voz dela, ele corre para frente da TV. Ó, o nosso Então, essa primeiro vídeo do Kids, se eu não me engano, ele teve um alcance de 4.000 casas, né? Então muito você bom. pensa assim, ó, a média de pessoas assistindo são 3 pessoas por casa. Se ele alcançou 4.000 casas, a gente alcançou 12.000 pessoas. Nunca que um culto infantil meu presencial ia alcançar 12.000 pessoas, né? Então Então a tem gente está sido maravilhoso. levando esperança, levando uma palavra a lugares que a gente nunca conseguiria entrar.
Isso é muito interessante, assim, em todos os sentidos, né? Você também falou, não só desse alcance, né? E o poder que a nossa voz tem aí de levar as pessoas a uma adoração, a um louvor, o amor de Deus por meio da nossa voz, mas também você me falou algo interessante. Eu cheguei num certo horário na igreja para gravar o culto e acabei 5 horas da manhã. Pela madrugada é um horário muito difícil, né, da gente usar a nossa voz. Uhum. Eu estou fazendo live todos os dias e eu estou praticamente exausta. Chega o final das lives, eu quero ir dormir, não quero ouvir ninguém mais falando, porque eu também faço atendimento online e a gente busca, né, a nossa voz assim o tempo todo com criança. Então, uma dica quando vocês forem gravar na madrugada de fazer um aquecimento vocal, Boa. depois marcar aqui uma reunião comigo com a galera que está indo cantar e pregar para dar um suporte para É, vocês aí na madrugada, porque eu venho sono é junto verdade. e é um trabalho, né? E não se tem esse costume de fazer É esse tipo de verdade. gravação ou de pregação na madrugada. Então, a qualidade da voz, Uhum. ela modifica muito quando a gente modifica o ritmo de vida da gente É também. verdade. Então, conte comigo aí para Até ajudar porque vocês. a gente tá com um time pequeno nessa parte de gravação, porque a gente não pode, nesse momento, trazer muitas pessoas, né? E a gente também não Sim, pode trazer pessoas que estão no grupo de risco, pessoas que têm crianças em casa. Então, a gente fez sim. um filtro muito bem feitinho para que a gente pudesse, de maneira muito sábia, trazer pessoas ali estratégicas para que nenhum mal fosse gerado, né? Então a gente evita isso sempre. Então por isso que às vezes acumula muitas horas, porque ó, vamos tirar um dia, mas vamos fazer tudo nesse dia para que Uhum. possa render e a gente diminuir os riscos também. Mas aqui ela já está falando, ótima ideia, a gente vai fazer sim. Ô, Juan, eu quero falar um pouquinho com você sobre a foto, né, que você postou da igreja vazia. Aquilo mexeu mesmo comigo na hora que eu vi. Falei, poxa, que tristeza. É, Né, eu já vi ao longo de 15 anos como membro dessa igreja, essa igreja cheia, já vi ela vazia, já vi ela em luto, já vi ela em festa. E a última festa, assim, top que a gente teve foi quando você tomou posse como pastor da igreja, igreja lotada, e aí de repente eu entro no seu perfil e me deparei com esse texto, olha, quem me conhece sabe o quanto pregar para bancos vazios é um desafiador para mim. Amo falar de Deus para as pessoas, isso faz o meu coração bater mais forte. Pregar aos bancos é muito mais difícil do que você pode imaginar. Aí eu comecei a imaginar, né? Mas sabe o que me ajuda? Me lembrar de você. Aí aquilo já foi acalmando o coração, né? Falei, que bom! Enquanto eu prego, vou olhando para os bancos e vou me lembrando de como você, de onde você se senta e como você interage comigo ao longo da mensagem. Isso é muito forte. Por quê? Quando você tem uma congregação, já tem pessoas, né, que trabalham, por exemplo, vou dar um outro exemplo que não seja a igreja, um coral, né? Eu esses dias fiz live para alguns corais. Você já sabe mais ou menos a preferência das pessoas onde elas se sentam para o ensaio, ou então, como você é o regente, você sabe aonde a pessoa fica localizada para cantar os naipes. E com você não foi diferente. Você já sabe aonde estão as pessoas assentadas. Isso é uma realidade da PIB, que a gente sempre gosta de sentar no mesmo lugar, né? Eu mesmo gosto de sentar no primeiro banco. mas toda Depois que eu igreja é tive assim. Eu não sei te explicar o porquê, mas as pessoas elas têm o lugar delas. É impressionante. Sim. Toda igreja é assim. Depois que eu tive o Pedro, eu tenho que sentar lá no fundo ou Olha para ficar em você pé, ver. porque ele não dá Eu sossego, sei né? que o Eliel, ele senta no meu canto esquerdo, nos primeiros bancos, Aham, e nos últimos domingos você senta lá atrás, perto da porta, com o Pedrinho, ou você fica no corredor com o Pedrinho ouvindo lá de fora. Então eu tenho uma exatamente. memória fotográfica muito forte. Eu posso até não lembrar o nome de todo mundo, mas se eu ver a Sim, pessoa uma vez, eu nunca mais vou esquecer. Então eu sei quem faltou no culto e quem não faltou quando eu subo para pregar. Eu sei aonde as pessoas se sentam. Então, quando eu estou ali pregando para uma câmera na minha frente, mais ninguém. Pensa só, né? Aquele auditório da PIB cabe umas 800 pessoas ali. sim. Pregar com aquilo vazio é muito triste, é muito angustiante. Então, o que me ajuda é lembrar disso.
é passar o olhar no primeiro banco e pensar assim, fulano senta aqui, ciclano senta aqui. E se eu tivesse falando isso aqui agora, ele estaria dando uma risada. E se eu falasse isso aqui agora, eu sei que fulano ia chorar, ciclano ia estar chorando. Eu sei que outros iam estar mais entusiasmados, querendo sair, fazer, e vai fazer acontecer. Então, quando eu estou ali pregando, eu estou me lembrando dessas cenas, né? E aquilo vai me renovando, vai me entusiasmando, aquilo vai me enchendo de esperança. E quem está assistindo no domingo é como se a pessoa estivesse lá mesmo, porque graças a Sim. Deus, graças a esse fato de eu conseguir lembrar das pessoas, passa essa naturalidade, né? Como se não fosse um negócio mecânico, mas mais natural. E isso é super importante porque traz para você A todo Ju tá, esse a sentimento. Ju tá dizendo aqui, ó, quero ver se você me acerta, né? A Ju e o Wilson, eles sentam na minha direita, é, 2 ou 3 bancos para trás, né? Bem lá na frente, mais dois Uhum. ou três bancos. E a Ju, ela sempre entra primeiro e o Juninho demora para entrar, porque ele fica conversando. O Juninho gosta muito de conversar. Ele fica conversando lá atrás, ele conversa com todo mundo. A Ju entra, ela começa certinho e depois o Juninho ele entra e ele participa. Então, tá vendo, Ju? Acertei ou não? Ô, Juan, isso é muito importante, isso que a gente está conversando aqui hoje, porque quando a pessoa te assiste de casa, né, online ou pelo YouTube ou alguma outra ministração que você faz, a gente tem que sentir isso daí que você está falando. Então, ter essas questões visuais, como foi uma estratégia que você criou e que foi muito bem desenvolvida para que você consiga falar. Porque outro dia um colega me pediu para fazer um vídeo para ele postar nas redes sociais dele. Eu devo ter gravado umas 80 vezes. Porque toda hora que eu gravava eu não estava bom o suficiente. Se eu tivesse olhando para ele, conversando com ele, explicando para ele aquilo que ele me pediu para fazer, com certeza seria muito mais fácil, né? Porque a nossa comunicação se estabeleceu desta forma durante anos. Então, acho que tem sido um desafio não só para a igreja, mas como também para a comunidade. Se você teve esse sentimento, né? No final aqui da sua frase, você escreveu assim: a família de Deus é muito mais do que um prédio. É tempo de ser igreja nas casas e de ser família na igreja. Isso na hora que eu olhei, eu falei, agora ele matou o coração da gente de vez, porque isso é muito profundo. Talvez algumas pessoas estão se perguntando assim, gente, todo dia eu entro para assistir a Patrícia, o que que ela está falando com o pastor aqui, né? Aqui hoje ela falou de voz a semana inteira, de voz cantada, de mitos e verdades. Teve live show. Aqui teve até o Medina tocando pra Eu gente, vi saxofone. algumas, não ao vivo, mas como fica salvo algumas, depois eu entrei e acompanhei Sim. algumas coisas. Hoje a gente tem aqui ó, o Fausto Caetano participando com a gente. Ele vai fazer uma live no sábado. É um artista, um cantor. E aí eu quero dizer para vocês assim, a relevância da igreja, a igreja ela move o mundo. Quem está dentro da igreja tem um trabalho árduo também de preparação, da mesma forma que os cantores que eu atendo hoje têm, né, de estudo, de preparação, de leitura. Né? Eu sempre falo com cantores de ópera, que tem algumas que estão aí para fazer recital também de formatura, começam a estudar, Juan, um ano antes. E é toda uma preparação. Então, tem a leitura da partitura, tem que entender o que, que aquela pessoa quis, quis dizer quando ela escreveu uma área, uma ópera, como que essa pessoa estava se sentindo naquele momento. Então, tudo isso que a gente fala, né, nos bastidores, isso também acontece na igreja. E Uhum. eu queria saber, né, de você, que eu te chamei para essa live, como que era o seu sentimento? Porque realmente trabalhar intensivamente como você e a Keila vem trabalhando na igreja, orientando pessoas, abraçando as pessoas, recebendo as pessoas, de repente, puf, sumiram as pessoas, né? E ter esse abraço virtual, usar a voz para continuar influenciando, dizendo para as pessoas o quanto elas são importantes, né? Não deixando com que elas fiquem desanimadas, né? Prostradas, porque muita gente em casa está desesperado, né? A Uhum. Marilyn fez uma live comigo, a gente estava falando sobre as emoções.
como que você tem também buscado essas estratégias para animar, não deixar, né, a igreja morrer ali? Que tem a nossa igreja, gente, é uma igreja centenária, então tem muitas pessoas nessa faixa de risco depois dos 60 anos. São pessoas que eram muito ativas, que são os primeiros a chegar nas celebrações. Então Uhum, eu imagino que eles assim ficaram uhum, tristíssimos, arrasados. por não poder estar ali presencialmente e que estão tendo que se reinventar. Então, fala para a gente um pouquinho assim, como que você vê a igreja do futuro? Se a igreja poderia ser assim online? Qual que é a sua visão Tá. de uma igreja do futuro? Bom, primeira coisa, eu acho que a gente pode pensar na criação do ser humano, né? Quando um bebê nasce, você teve essa experiência recente, tive o Uhum, privilégio de ir lá na maternidade, né? Mas quando um bebê sim, nasce, ele não enxerga direito, ele só escuta, sim, né? E é interessante porque ele reconhece a voz do pai, porque o pai estava falando com ele enquanto ele estava na barriga, ele reconhece a voz da mãe, às vezes ele está chorando, ele escuta a voz da mãe e aquilo sim. traz acalenta o coração dele, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia fala, Jesus Cristo fala, né? As minhas ovelhas, elas escutam a minha voz. Então, a voz, ela é muito importante, né? Então, nesse momento, Paty, o que eu tenho feito é ligar para as pessoas, o que eu tenho feito é conversar com as pessoas. E é interessante porque, assim, sabe quando você está numa situação difícil e você liga para sua mãe e só o fato da sua mãe estar falando assim, vai dar tudo certo. É, Ela pode falar o que ela Uhum. quiser, só de você estar escutando a voz dela, aquilo te traz Já paz, calma, né? Sim. acalma. Então eu acho que o meu papel pastoral ele tem sido muito nesse sentido. A gente tem ligado para todos os membros a semana inteira, né? Acaba que muitos a gente liga, não conseguiu atender e outros o número deu errado, mas a gente tem conseguido falar, vai com 90% da nossa membresia. Tem muitos jovens que estão nos ajudando, muitas pessoas ligando também. Então a voz ela tem sido usada nessa maneira. Agora, quando a gente pensa na igreja do futuro, a gente não pode excluir, em hipótese nenhuma, a internet, né? Porque a internet, ela leva a igreja a lugares que a igreja, por si só, como templo, como estrutura, nunca chegaria. Eu me lembro de uma pregação que eu coloquei na internet, na época daquela promoção que acontece em novembro, me fugiu o nome, depois do Thanksgiving. Friday. Hã? A Black Friday, Black né? Friday? E aí a pregação eu ia falar sobre contentamento. Só que se eu escrevesse contentamento, poucas pessoas iam entrar. A gente colocou lá alguma coisa relacionada a Black Friday. A gente conseguiu Eu lembro. acessar inúmeras pessoas que nunca acessariam uma mensagem. Um outro exemplo, a gente fez uma série no início do ano chamada Mindset, né? Um tema que Uhum. está super em alta e a Bíblia já fala disso há mais de 2000 anos atrás. E a gente usou uma temática que está super em alta como mindset, a quantidade de testemunhos que eu recebi de pessoas que não eram cristãs e que foram abençoadas pela mensagem por causa do título e por causa da internet. Então, a igreja do futuro, ela desconstrói a forma e ela foca na essência. Então a gente está sempre repensando a forma. Será que a forma que era feito, ela serve para os nossos dias? Por exemplo, os meus filhos, eles estão acostumados com alta tecnologia. O meu filho, quando ele pega o telefone para falar, ele está acostumado a ver a outra pessoa. Então, quando ele vai falar com a avó dele, quando ele vai falar com um coleguinha, ele está Uhum. vendo. Quando a gente liga sem imagem, ele acha que o telefone não está funcionando. Ele não consegue falar, porque ele não Uhum. consegue falar se ele não vê. Ele acha, ó, papai, não está Sim. funcionando, está com defeito. Então, os nossos filhos, Pati, eles estão nascendo no meio de uma alta tecnologia. Na sala de Sim. aula tem quadro interativo, é iPad, não é mais livro, é e-book, não é mais livro físico. E aí o menino chega na igreja, o quadro é de giz ainda, né? É um monte de ursinho, tudo cheio de poeira. É um negócio o antiquado. Essa criança não vai querer ficar na igreja, ele não vai querer ficar na salinha. Aí o adolescente que está acostumado com iluminação, que está acostumado com telão de LED, que está acostumado com tecnologia, vai para um culto, é, banco de madeira e a parede suja. Ele não vai curtir.
Então, a igreja ela precisa repensar a forma sem sacrificar a essência. Então, hoje, no Sim, culto, no domingo, a gente tem vários cultos simultâneos. A gente tem um culto só para os adolescentes num estúdio, todo pensado neles, numa liturgia sim. pensado para eles. Então, eu acho que a igreja do Na futuro, linguagem, né? na linguagem, Voltada para a eles. gente tem um pastor para adolescentes, agora a gente está quase contratando um pastor para crianças, está na fase final Sim. de uma contratação de um pastor para crianças. Então, a igreja do futuro é uma igreja que ela repensa a forma sem sacrificar a essência. Sim, isso é muito interessante porque a gente está vendo que a escola secular está também passando por todo esse processo, né? Esse período que a gente está em casa abriu o leque para cursos EAD, para o aluno estudar em casa, e isso gera um sacrifício da família também, de estar Uhum, estudando ali com a criança, é. conhecendo, se autoconhecendo e passando tempo com as pessoas. Então, a nossa comunicação ela não está só na nossa voz, né, Juan? Por isso que eu quis muito falar com você, trazer uma visão diferente do que é voz para as pessoas. Voz não é só aquilo lá que eu faço no meu consultório, não. Na igreja também nós temos a voz. Nós utilizamos a voz para falar de Jesus, para emocionar, para impactar, para deixar as pessoas por dentro do que está acontecendo na Bíblia, seja no Antigo, no Novo Testamento, contextualizado ou não como que funciona, né, todo o processo de uma igreja. Então, exige muito estudo, muita dedicação, assim como qualquer outra profissão que é considerada uma profissão, e você é um profissional da voz. Então, Uhum, se você perceber que está abusando da sua voz aí para falar com os fiéis da igreja, me chama pode aqui deixar. para a gente não deixar você sem voz. Ó, a gente tá faltando aqui 8 minutinhos para encerrar a nossa live. E se você pudesse deixar uma mensagem de esperança, de fé para as pessoas, que mensagem você deixaria aqui? Porque vai ficar gravado 24 horas e depois vai estar lá no meu canal do YouTube. E muitas pessoas têm acessado. E eu quero que você utilize agora a sua voz para deixar essa mensagem para as pessoas no mesmo dial da voz. Tá bom. Pati, a nossa igreja completou agora, dia 31 de março, 108 anos, né? E 108 anos nos ensinam muitas coisas, principalmente que as crises passam. Nesses 108 Sim. anos vieram guerras, nesses 108 anos a humanidade enfrentou muitos problemas na área da saúde. Nesses 108 anos houve rumores de que o mundo ia acabar. E eu passei por um ano em que, se eu não me engano, foi 2000, onde todo mundo achava que o mundo ia acabar, né? Nesses 108 anos nós já passamos por Verdade. muitas coisas. E isso nos ensina que as crises passam, né? A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é interessante porque a ovelha, ela não entra no vale à toa. É o pastor que está guiando ela em busca de pastos verdejantes, e no meio de tudo isso ela atravessa o vale. Agora é importante a gente pensar que há uma grande diferença entre sombra e substância. A substância pode ferir, a sombra não. A cobra Uhum. pode picar, a sombra da cobra não. A faca pode cortar, a sombra da faca não. Então, a sombra da morte não pode fazer nada conosco, apenas nos assustar e nos amedrontar. Ou seja, essa crise, ela por si só, essa pandemia não pode fazer nada conosco, porque quem nos deu a vida foi Deus e só Ele tira. Nada vai acontecer se ele não permitir. Então é apenas uma sombra. Agora, não há sombra se não houver luz. Então, se a gente está passando pelo vale da sombra, é porque bem perto tem luz, e isso mostra que a gente está bem perto de sair desse vale. E a gente está bem perto de alcançar pastos verdejantes. E é interessante porque o pastor nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas. E é interessante porque a ovelha, ela não bebe água porque ela tem medo. E é por isso que o pastor leva ela às águas tranquilas. E quando há água corrente, ele pega a água na mão e coloca na boca da ovelha. Esse é o nosso pastor. É aquele que sabe, que nos conhece, que sabe o que a gente precisa. É aquele que é cuidadoso conosco. E nesse tempo de crise, de pandemia, de recessão econômica, olha, deixa eu te dizer uma coisa: não vai faltar pão na tua mesa, não vai faltar comida na tua casa, não vai faltar roupa, porque é uma promessa de Deus.
É uma promessa de Deus, por isso a gente Amém. pode descansar. Quem no meio do deserto encontra pastos verdejantes não é a ovelha, é o pastor. A gente só precisa guiar, é seguir o pastor, que ele está abrindo o caminho, ele está encontrando tudo isso para gente. Nesse momento de crise, de pandemia, a gente só precisa descansar. Essa crise pode ter nos pego de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. Ele está preparado para ela. Logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder celebrar, a gente vai poder festejar e a gente vai poder viver como a gente vivia Amém. antes. Amém? Amém. Que maravilha, Juan. Poxa, que prazer poder falar com você, poder escutar essa palavra, né, que impacta o nosso coração num momento tão difícil desse. Eu falo aqui para as pessoas que me seguem, têm acompanhado as lives, que lá no meu consultório, né, na minha clínica, lá não é somente um lugar para eu cuidar da voz das pessoas, mas também é o meu ministério. O que que seria esse ministério? Amar as pessoas, ajudar as pessoas e também É falar do isso. amor de É Deus isso. na vida delas. Então, obrigada por você compartilhar com a gente, né, todo esse conhecimento. Vamos cuidar da sua voz, não vamos deixar a peteca cair. Viu? Nos cultos da madrugada que vocês forem gravar, suporte fonoaudiológico. Isso é super importante. Uma profissão vai ajudando a É outra verdade. e tem sido muito edificante as mensagens, a gente tem acompanhado no YouTube e que a igreja possa se reinventar, né, Amém. nesse futuro que Amém. já está tão Presente, breve, né? né, tão presente, e que esse período está permitindo, né, com que a igreja se reinvente, que a nossa voz chegue às nações, chegue às pessoas de uma forma eficaz e alegre também, e Amém. falando do amor de Jesus com veracidade e com amor, que é o que a gente mais precisa hoje nesse mundo. É amor e é paz e é esperança. São as três coisas que eu considero muito importantes para sobreviver a um mundo hostil como nós vivemos hoje. Muito obrigada pela dedicação do seu tempo. Eu espero que todos aqui tenham gostado. Essa live foi praticamente um bate-papo, né, sem tantas perguntas, porque realmente eu queria que as pessoas entendessem como que é feito esse trabalho, né, de um pastor numa igreja e a importância de um pastor, de um padre, de um ministro eclesiástico, enfim, de várias áreas. Como que vocês utilizam a ferramenta da voz para falar, para pregar o amor de Deus? Então, sou muito grata a você por ter aceitado esse convite. Um abraço para você e Deus te abençoe. Paty, obrigado. Manda um abraço pro Eliel, pro Pedrinho. Amo muito vocês. Que Deus abençoe muito e que Deus possa alargar suas fronteiras aqui e que Amém. Ele possa te conectar a muitas pessoas que precisam de você. Você é instrumento de Deus, você é uma Amém. bênção e que Ele continue te usando cada vez mais. E eu peço uma bênção de Deus sobre cada pessoa que está nos ouvindo, nos Amém. assistindo. Que Deus abençoe vocês. Foi um privilégio. Obrigado pela atenção, viu? Um grande Amém. abraço. Amém. Obrigada, pastor. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui e nos assistiram. Espero que vocês tenham sido também edificados e durmam mais com o coração mais quentinho essa noite, tá bom? Um Amém. abraço, tchau, tchau, gente. Amanhã nós temos uma live aqui com o Antônio Marra, um cantor especialista aí em cantores de MPB. Então, eu aguardo todo mundo amanhã às 21. Tchau, tchau, Juan. Tchau, tchau. Deus abençoe.